a junção do secreto com o exclusivo. Então eu não vou dar muito spoiler, porque é secreto, mas lá tem muita experiência de gastronomia, de mixologia, de música, de arte. A arquitetura é muito única. Ele é um clube só para membros. Proibido fotos no Sweet Secrets. E aí, o que eu fiz? Eu contratei uma equipe de fotografia que é especialista em estourar o fundo, né? E eu lembro atrás, um dos motivos que eu abri o Sweet Secrets foi para aumentar o meu network. O Google tem um networking incrível já, mas quando eu sento com um cliente no Google, eu posso sentar com o CEO de uma das maiores empresas do Brasil, mas eu estou sentando para vender um produto. É uma hora ali vendendo um produto. Quando esse cara tá na Sweet Secrets dentro de um clube, eu tô sentado tomando um Negroni durante 2-3 horas com esse cara, me conectando com uma pessoa. Você já imaginou trabalhar como head do Google por mais de uma década e nas horas vagas abrir um bar secreto, onde só entra quem tem a senha? Davi Politansky fez isso. Head de sales do Google na América Latina, fundador do Sweet Secrets, o bar mais misterioso de São Paulo. Mentor de startups, investidor, viciado em criar experiências memoráveis. Mas, por trás do crachá e dos drinks exclusivos, tem um cara que pensa em vendas, marca e conexão como poucos. Pronto para desvendar os doces segredos por trás dessa história? Fala galera, como estão vocês? Estamos aqui em mais um episódio do Resenha Cast, o podcast de empreendedores para empreendedores. Tá aqui meu amigo Felipe Cassola, que é o nosso co-host na primeira temporada para mais um episódio super bacana. E hoje nós estamos recebendo um irmão meu, cara, um moleque que eu gosto muito, da visão, tem mais de 12 anos como head do Google, não tem ninguém acima dele no Brasil. E ele é fundador de um dos empreendimentos que eu mais acho legal, que eu mais acho bacana, é um negócio que eu gostaria de ter, já falei pra ele, muito foda, Sweet Secrets, é o bar mais descolado do Brasil e é muito além de um bar, né? A gente vai conversar bastante sobre isso hoje. Davizão, obrigado pela presença, meu irmão. Boa, eu queria agradecer, é uma honra estar aqui com vocês, super legal aqui o projeto. Vi quem participou, uma turma super legal, então uma honra estar aqui como convidado. Vamos pra cima, meu irmão. Bora. Filipão, faz as honras aí, comece fazendo pergunta pro Davizeira. Vamos lá, Davi. Cara, pra começar, explica pra gente o Sweet Secrets, cara, porque é um negócio que é muito louco, porque o poder do boca a boca é surreal. Eu já fiz muita propaganda no boca a boca. Fui um dos caras que entrei nessa onda aí de contar e tudo mais. E muita gente ainda não conhece. Perfeito. Né? Porque, querendo ou não, aqui em São Paulo tá bombadaço. Mas quando você vai falar, principalmente para pessoas de outros estados, porque não tá no hype aqui da cidade, fala, caraca, que ideia muito louca. Que legal. Cara, dá um overview pra galera que não conhece o projeto. Perfeito. Então, assim, como o Gabi comentou, eu tô há mais de 12 anos no Google. No meio dessa jornada, eu tive a oportunidade de liderar um time global. Então, eu morei em diferentes continentes, morei em muitos países, e minha paixão sempre foi, durante esse período também, era viajar. Então, eu viajava em diferentes países, e dentro de cada país eu buscava as melhores experiências. De hotelaria, coquetelaria, mixologia, gastronomia. E eu voltava para São Paulo e eu sentia exatamente isso. Faltava algo aqui. Faltava aquele lugar que quando você sai, quando você vai viajar, alguém fala para você, cara, você tá indo para Singapura, você tem que ir naquele lugar. Você tá indo para Tóquio, você tem que ir nesse restaurante. E falta isso mesmo em São Paulo, cara. Era essa a percepção. E aí, então, o objetivo era criar esse lugar, onde, vamos dar um exemplo, cara, tá vindo o CEO do Google para São Paulo passar uma semana de trabalho, aonde você vai impressionar esse cara? Tá indo o YouTube tocar no estádio, aonde o cara consegue ir depois que ele é impactado, ele tá tranquilo, ele consegue curtir. Então, esse era um dos objetivos. E aí, o Sweet Secrets, ele é uma mistura de desses conceitos que eu vi lá fora. O primeiro dele são dois principais, né? O primeiro deles é o Speakeasy. O Speakeasy é da lei seca dos anos 20 para 30 dos Estados Unidos, onde era proibido o consumo e a produção de bebidas alcoólicas. Então as pessoas escondiam, né? Ninguém consegue hoje, desde aquela época, ficar sem isso. Então as pessoas realmente faziam isso escondido. E atrás de business reais. Então você pegava uma peixaria, uma padaria, uma lavanderia e nos fundos tinha uma produção ou um barzinho que os amigos se encontravam. Boa. Isso ainda existe lá fora. E virou um conceito aí de experiência fora dos Estados Unidos. Não tinha um conceito tão forte aqui no Brasil como isso, então esse é o primeiro. E eu escolhi muito porque a gente fala de experiência. Cara, o Speakeasy é uma experiência que começa na sua casa, né? Então, quando você vai sair num bar com os amigos, num restaurante com os amigos, você fala, cara, vamos para aquele lugar? Vamos, você já sabe o que tem, já sabe onde você vai. O Speakeasy não. Então você não tem endereço na internet, você não tem foto na internet, então você já começa com uma curiosidade. A hora que você descobre onde você chega lá, você se depara com uma coisa que você não está esperando. Então te chamaram para uma reunião de negócios num lugar legal. Você chega lá
E, cara, é tudo rosa, uma loja de doce. Então você tem confusão, você tem frustração. E aí tem o Speakeasy, que é a Fala Mansa, que é através da Fala Mansa você descobrir como entrar. E aí tem toda uma experiência de entrada com atores performáticos, passagem secreta. Aí sim você chega no lugar que você foi convidado. Então essa experiência completa do antes até chegar... Quando o cara chega mesmo no core business, ele já passou por uma baita experiência. Exatamente. Antes, É muito diferente de um business normal. Então esse é um pilar, né, um conceito. E outro conceito que eu vivi muito lá fora, vivi de duas maneiras, né? É o clube de membros. Então, ou você vive o clube de membros de uma maneira que você quer fazer parte e não consegue, ou seja, você tem aquela vontade, aquela necessidade de fazer parte, ou você consegue fazer parte e se sentir bem. Você faz parte de uma comunidade que você gostaria de fazer parte. E eu não via um clube de membros físico em São Paulo. Acho que tem vários clubes legais, já existiam alguns, mas um espaço físico onde você podia frequentar sempre que você gostaria com esse filtro de membros não existia. Então ele é a junção do secreto com o exclusivo. E aí lá dentro, eu não posso dar toda essa experiência e chegar lá dentro e não ter experiências. Então eu não vou dar muito spoiler porque é secreto, mas lá tem muita experiência de gastronomia, de mixologia, de música, de arte, a arquitetura é muito única. Então esse é o Sweet Secrets, ele é um clube só para membros, então só para entrar lá, obrigatoriamente tem que ser membro. A gente barra diariamente várias pessoas. Eu já tive casos assim que eu fiquei sabendo de caras, não vou citar nome, claro, mas presidentes de empresa listada na bolsa que tentou entrar lá e foi barrado. Eu falei, bicho, solta isso na mídia, não dá. Não dá, assim. Foi barrado. É legal essas histórias, né? Porque realmente é o conceito. Eu gostaria desse cara lá dentro, com certeza, mas eu não posso quebrar o conceito. Esse cara depois, através do convite, voltou, mas aquele dia ele achou que era um lugar legal para ele ir, ele foi e não conseguiu entrar. Eu vi uma história do Oliva, cara, que é o dono do N1, do pai, que ele falou que, eu não lembro em que ano, o Brad Pitt foi no camarote e a primeira vez ele usou, ele foi são vários dias no carnaval, né? Ele usou a camiseta do Camarote Brahma, no dia seguinte ele chegou pro Oliva e falou, Oliva, tô sabendo que eu não sabia, descobri que isso aqui é uma cerveja, eu não vou vestir a camiseta hoje. O Oliva falou, então você não vai entrar. Caramba. E aí o camarote nesse ano, e realmente ele não entrou, o Brad Pitt não entrou. O camarote esse ano ficou mais divulgado, ficou mais hypado por ter barrado o Brad Pitt do que o camarote. Eu vi essa história recentemente. Mas sabe qual que é a percepção que eu tenho? As pessoas ficam muito mais chocadas com as pessoas que não conseguiram entrar do que entrar lá dentro. Às vezes você entra lá, você tá rodeado de gente legal. Só que isso não sai tanto quem tá lá dentro. Exato. Quando alguém muito legal não entra, isso reverbera muito mais do que o positivo tá lá dentro, o negativo de não entrar, né? Eu acho bem curioso. Muito bacana. Boa. Davizeira, eu sou membro, adoro, tá? Eu queria te fazer uma pergunta, daqui a pouco a gente vai falar do Google, da sua vida no Google, mas eu queria, você hoje, cara, você reveza ou você transita entre uma vida no mundo corporativo e uma big corporate e uma vida de empreendedor, cara. Como que é tocar, como é equilibrar esses dois mundos, bicho? Foi difícil no começo, é difícil ainda hoje, você aprendeu a conciliar bem isso aí? Como que é? Me conta um pouquinho sobre isso. Bem sincero, o começo foi um absurdo, né? Era realmente... Foi uma opção que eu tive, eu sabia que ia ser muito difícil e optei ter essa dificuldade, optei não deixar o meu mundo corporativo para empreender, né? Por conta dos riscos, conta tudo mais, então era uma opção minha. Essa opção gera esse desafio, né? De uma dupla jornada. E era literalmente uma dupla jornada, né? Eu tenho uma obrigação dentro do Google de 8 horas e tinha toda a outra jornada para poder focar no Sweet Secrets. Então... Nesse começo, era literalmente, cara, dormir 4, 5, 6 horas por dia e era 8 horas no Google, 10 horas Sweet Secrets, focando em colocar o negócio de pé, né? Então, a primeira parte é planejamento, que não exige tanto tempo, mas a partir do momento que você abre, ali sim foi muita dedicação, foi um dos meses mais difíceis da minha vida. Eu tô mais ou menos 50 trimestres no Google, porque lá as metas são trimestrais. Nesses 50 trimestres, provavelmente eu deixei de bater meta 2 ou 3. E um deles foi esse trimestre, foi o trimestre da abertura do Sweet Secrets. E eu fiquei desesperado. Eu falei, cara, será que eu errei aqui? Então, no pós-trimestre desse, eu me dediquei ainda mais. E aí os dois começaram a dar certo. Só que esse começo foi muita dedicação, muito trabalho duro, suor ali, assim, abrir mão de amigos, relacionamento, essas coisas, para poder focar no projeto. E aí, com o tempo, o que você vai fazendo? Você vai entendendo, otimizando o tempo, otimizando processos. E o próximo passo, que é onde eu estou hoje, é contratar pessoas assim, muito boas para poder tomar conta de coisas que tomam muito tempo. E aí é você treinar e realmente sair e confiar. Quanto mais você consegue fazer isso, não estar no dia a dia, porque você conseguiu elaborar o processo, contratar alguém muito bom para estar lá, você não exige tanto o seu tempo, exige sua cabeça. Então,
tanto no Google quanto no Sweet Sequence, no Google como head, no Sweet Sequence agora como dono, tendo CEO, tendo CMO embaixo, eu tenho uma cabeça muito mais estratégica do que operacional. No começo era o contrário, né? Eu estava tanto operacional quanto estratégico e isso consome demais. Então hoje, depois de um tempo, você está conseguindo entregar qualidade em ambas as frentes, na sua visão. Com certeza. Acho que já há um bom tempo é isso. Acho que depois desse primeiro trimestre, dos dois juntos, que foi muito difícil, o segundo trimestre já foi menos difícil, mas já consegui entregar uns dois, não no nível que eu gostaria, mas já bater meta num lado e o outro começar a funcionar. O terceiro trimestre já bate break-even mensal do Sweet Sequence, Google começa a funcionar bem, e a partir daí é isso, é estruturação de equipe para não ser o Davi no dia a dia, cada vez menos. Assim, hoje, quando eu vou no Sweet Sequence, né, na operação lá do restaurante, hoje eu sou um cliente. Eu não olho se está funcionando. Hoje já tenho toda uma organização que faz isso funcionar. Hoje eu tenho praticamente uma reunião com o Bruno e com a Inês, que é do marketing. Não preciso fazer as reuniões depois para ver se tudo vai funcionar. Então me deixa muito menos tempo de dedicação lá no dia a dia, só que são reuniões extremamente estratégicas, que fala para onde o business vai. Sim. Então a minha visão é quais são os próximos passos, quais são as decisões estratégicas que a gente precisa tomar, não tanto o que a gente vai servir, quais são as novidades do cardápio. Isso eu já confio para a operação tocar sozinha. Legal. Eu tô em um momento bem parecido na resenha que eu não preciso olhar mais para a operação. Tem um CEO, tem um time grande, cara, de dezenas de pessoas que olha tudo. É muito bom quando a gente chega nesse momento que a gente consegue olhar para o negócio daqui a alguns anos. A gente consegue projetar o futuro, né, cara? Exatamente. Você conseguir, como dono, olhar estrategicamente para o longo prazo do negócio, né? Minhas conversas com o Bruno são muito mais pensando em falar, cara, aonde vai estar daqui 5 anos e o que a gente já está fazendo hoje para chegar lá agora. Porque não adianta a gente ter um planejamento de 5 anos e falar, não, a gente quer chegar lá, mas só olha no dia a dia. Não olha e fala, cara, se a gente tomar essa decisão hoje, ela vai impactar de forma errada lá daqui 5 anos. Então vamos pensar de forma estratégica, já pensando na visão de longo prazo. Então tem muito essa visão. O meu posicionamento no Sweet Sequence é sempre isso, né? Qual que é o próximo passo? O Sweet Sequence, acho que é super interessante. Eu abri inicialmente, por mais que era um clube, a gente não cobrava no começo. Então minha única linha de receita era a venda de alimento e bebida. Hoje, dentro do Sweet Sequence, a venda de alimento e bebida é em torno de 20%, 21% do meu faturamento total. Isso muito porque eu consigo dar esse step back da operação e olhar e falar, cara, aonde mais eu consigo tirar a receita? Antes, vamos pensar, cara, se você é um cara que vai todo mês no Sweet Sequence, você vai lá, bebe 3, 4 drinks, uma entrada, um prato principal, uma sobremesa. Um ticket, vamos chutar de 400 a 500 reais, você vai uma vez por mês, você é um cliente de 5 mil reais. Hoje o membership do Sweet Sequence custa 50 mil reais. Então, cara, um cara que pra mim era 5 mil reais, eu podia falar, cara, como é que eu tiro mais drink do Gabi? Como eu faço ele comer mais? Só que eu vou estressar, não é o ideal, sabe? Quando você chega em 100% ali, pra você forçar isso. E eu falei, cara, então onde tá a nova linha de receita? Né? Eu tenho muito essa visão de nova linha de receita. Eu fiz isso no Google várias vezes, por isso que eu tive bastante impacto lá. E aí eu repliquei essa até no Sweet Sequence. Então aquele cliente de 5 mil reais virou um cliente de 55 mil reais. Muito bom. Então, o clube começou a gerar um impacto muito bom. E a gente tem muita entrega para os membros. Então, realmente, o membro ele vê o valor desse clube. E aí, depois, a gente abriu para uma outra linha de receita, que são eventos corporativos. Então, você fechar a casa ali, fazer um evento formidável, open bar, open food, 6 horas, tudo. Cara, você vai gastar entre 150 a 250 mil reais para um bom evento. Né? Um evento de casa lotada. Então, era um cliente de 5 para 50 para 200 e tantos mil reais. E o próprio membro consegue levar evento corporativo para lá, porque é todo empresário. Exatamente. Muito legal. E, man, voltando um pouco na origem do business, né? Quando você tem a ideia de trazer esse conceito para o Brasil. É um conceito sexy pra caramba, ainda mais... Porém, eu ficava avaliando o seguinte. Quando falaram disso, eu falei, a ideia é muito louca, antes de conhecer. Só que é muito fácil ficar tosco. Exatamente. Que aquele negócio é tão disruptivo que se você não faz um negócio surreal, fica tosco. É isso aí. E aí, depois que você faz um negócio surreal, ainda tem toda uma estratégia de marketing para você fazer isso rodar no boca a boca. Vamos para a mídia tradicional, porque da mesma forma que você quer que o negócio espalha, você precisa manter a origem secreta do negócio. Exatamente. Então, cara, eu fico analisando o teu business e falo, cara, ele vive numa faca de 2 gumes a todo momento, porque dependendo da situação que isso pode dar uma mídia espontânea fodida, pode ser ruim para a imagem, por causa que perde esse mistério. Então, eu queria entender com você, nessa mesa de origem do business, planejamento, como que a gente vai fazer o marketing, para onde a gente vai, como que vai ser a estratégia,
divide um pouco com a gente aí esses dilemas que vocês viveram. Boa. Assim, o clube é o que a gente conversou um pouco antes, né? O clube é boca a boca. Então, a gente abre o projeto com o business plan sabendo que vai gerar caixa negativa no começo. Sim. Porque diferente de um bar-restaurante inicial, onde o principal é o começo, é o buzz, o meu é o contrário. O meu começo são as pessoas certas, né, que a gente chamou de membros, para poder convidar outras pessoas. E é o boca a boca. E é o que você falou, assim, para a gente ter certeza que não vai ser tosco, a gente pegou... Eu tenho uma visão que você não é melhor em nada. Sim. Né? Você pode conhecer alguma coisa, mas quem sou eu para criar um cardápio de drinks, criar um cardápio de comida, para conceituar a arquitetura. Então, na minha visão, eu peguei o melhor de cada um desses. Então, por exemplo, para gastronomia, eu peguei um chefe Michelin para construir minha cozinha, treinar minha equipe e assinar meu cardápio. Então, esse cara eu sabia que ele não ia ser tosco. Resolvido. Mixologia, eu peguei o melhor do mundo, que é um peruano. Esse cara não vai ser tosco. Arquitetura, eu peguei o que eu achava que era o melhor. Você foi nos cabeça do mercado. O melhor, na minha visão, que é o Herbert, que não ia errar. Então, juntando essas peças, né, às vezes você investir um pouco mais para não errar. Exato. Se eu abro o Sweet Secrets com cardápio de comida errado, você vai, assim, o meu público é um membro ali. Ele vai uma vez, não gosta, mais. Acabou. Não volta. É um público... Não, nesse business não existe MVP, cara. É exigente. Você tem que já chegar com o nível lá em cima. Então, eu optei por gastar um pouco mais no começo, pensando no longo prazo. Então, nessa questão, o boca a boca reverbera muito mais forte também. Cara, consultoria, o cara, arquiteto, esse boca a boca vai muito melhor. E aí, você ter esse conceito, saber que no business plan é caixa negativo, sofrer com isso no começo, sabendo disso. Ter estômago, né? Ter estômago, porque, cara, imagina o seguinte, o Sweet Secrets é grande ali, sentados são 140, 150 pessoas. No começo, muito por ser esse conceito, eu sentava lá, tinha mais 8. Caraca. Era um sofrimento como Total, empreendedor, imagina. assim, você sentar ali, mas, cara, com convicção. Bora. Cara, eu planejei isso, eu sabia que ia ser assim, então vamos sofrer nesse começo e saber que lá no futuro, se tudo reverberar bem, vai estar cheio. E hoje, graças a Deus, o dia a dia está sempre cheio de gente incrível, mas era isso. Então era esse boca a boca. Mas ao mesmo tempo, é o que você falou, essas outras linhas de receita que eu falei, por exemplo, eventos corporativos, ele precisa um pouco mais de flexibilidade. E aí é essa faca aí que você falou. Constantemente falando, cara, qual que é a estratégia que eu vou fazer para eventos corporativos para não machucar o meu conceito de clube de membros? Total. Então, por exemplo, eu estava perdendo muito evento corporativo por conta de foto. Né? É proibido fotos no Sweet Secrets. E aí o cara falou, vou fazer um evento, eu preciso de foto. E aí o que eu fiz? Eu contratei uma equipe de fotografia que é especialista em estourar o fundo, né? Então tem foto, tem vídeo dos eventos e não impacta a mostra do lugar ali. Caramba, que é o grande segredo. Então eu vou entendendo os desafios de cada uma dessas linhas de receita e criando soluções para conseguir trazer os clientes, né? Mas é bem desafiador, constantemente tem que ser fora da caixa. Que bacana, irmão. E me fala uma coisa, Davizeira, o Sweet Secrets, assim como o meu negócio, assim como a resenha, cara, são negócios que fomentam networking. Muito. Né? O networking, ele faz parte da minha vida há alguns anos e eu percebi a importância disso e hoje eu tenho um negócio que é minha cara, porque faz muito tempo que eu prego isso. Em que momento, cara, foi antes do Sweet Secrets, você já tinha essa noção da importância do networking ou você descobriu isso durante essa jornada, cara? Porque hoje você é um fomentador de networking, muito, assim como eu. Muito. Não, assim, e eu lembro, Gabi, a gente criou os projetos quase na mesma época. Na mesma época, bem parecido. E eu lembro que eu sempre falo da gente, porque a gente cresceu meio que junto em proporção. Então é super legal, porque os dois conceitos é muito focado no networking. E eu lembro lá atrás, um dos motivos que eu abri o Sweet Secrets foi para aumentar o meu networking. Porque pensa assim, no Google tem um networking incrível já, mas quando eu sento com um cliente no Google, eu posso sentar com o CEO de uma das maiores empresas do Brasil, mas eu estou sentando para vender um produto. É uma hora ali vendendo um produto. Quando esse cara está na Sweet Secrets dentro de um clube, eu estou sentado tomando um Negroni durante 2, 3 horas com esse cara, me conectando com a pessoa. Aí eu gero realmente uma relação. Então, um dos meus objetivos do Sweet Secrets foi para realmente expandir esse networking. Era um dos pilares pessoais ao criar, né? Lógico, queria empreender, queria ter meu negócio, ganhar dinheiro, várias outras coisas, mas um dos pilares do Sweet Secrets, ser um clube desde o começo, era para fomentar o networking lá dentro, gerar negócios lá dentro e, claro, consequentemente, alavancar o meu também. Né? Hoje, tenho quase 3 anos de Google. E 3 anos e um pouquinho de Sweet Secrets. Cara, 10 vezes... Meu rede de relacionamento é 10 vezes maior nesses 3 anos de Sweet Secrets do que 3 anos de Google. Puta, muito maneiro, cara. É impressionante quando... o que o Davi falou uma coisa que tem, é muito conceitual de acordo com o que eu acredito, que é o seguinte... Quando você tem um relacionamento através do Google,
por mais que você converse com as maiores pessoas, você está tendo uma conversa tentando vender. Ou seja, você está tentando extrair valor. É B2B total. B2B. Quando você tem um relacionamento no Sweet Secrets, você tá basicamente criando um relacionamento num momento leve, descontraído, e são nos momentos leves e descontraídos que as relações profundas nascem com mais facilidade. É o conceito do resenha. O conceito do resenha, né? Tem dois conceitos, que é primeiro você faz amigos, depois faz negócios, Claro. que também tá lá. E o segundo é que através de momentos leves e descontraídos nascem relações profundas com mais facilidade, que também tá lá. Exatamente. É muito isso, cara. Assim, naquele momento você sentou 3 horas com esse cara. Tem cara que eu sento 2, 3 horas lá tomando alguma coisa, eu nem sei o que o cara faz. Eu vou descobrir depois que era um puta cara legal. E aí já tá flexível, né, cara? Exatamente. O negócio sai, o business sai. Porque você se conectou com o cara. Exatamente. E aí depois você vê quem é esse cara, que você não teve interesse nenhum. Quando você chama ele pra alguma coisa, quando você pede um favor, pô, o cara te já vê como alguém próximo. Exato. É totalmente diferente. Pô, você tava no Google, sentei numa reunião, te vendi o produto, deu certo. Cara, se eu for te pedir um favor, fala, cara, é aquele cara do Google que eu tive que comprar um negócio. É isso. Tem uma relação, existe, sim, é boa, mas é diferente. É bem diferente. E bem, o Switch também, além de tudo, tem uma experiência do cliente surreal. Inclusive, vocês estão como case aí, estão agora hypado nessa experiência do cliente aí como foco. Esses dias estava até dando uma palestra junto com o pessoal do Reclame Aqui, que é a cofundadora do Reclame Aqui. Ela foi lá também na nossa turma lá. E, cara, como que foi essa construção? Porque isso aí é igual cultura. Sim. É igual, você tem que olhar todo dia, repetir todo dia, porque por mais que você crie um baita de um planejamento, coloque em prática e esquece, perdeu. É repetição, repetição, repetição e melhoria contínua, né? Sempre em busca da excelência. Cara, como que... Dá um overview pra gente aí de como foi esse processo. Cara, acho que dentro de tudo que eu faço, eu busco a excelência, né? E aí, justamente o que eu falei, eu busquei cada um desses consultores com esse briefing. Tá. Né? A gente tem uma cultura lá dentro do Sweet Secrets que todo cliente tem que ter 3 wows. Durante a jornada dele, que ele vai durante a noite, ele tem que ter 3 wows. Então, Cara, é numa noite. Por noite. Caraca. Assim, cara, e a primeira é muito fácil, tá? Humildemente falando, Sim, a primeira ele é impactado. Mas a 10ª vez que ele vai, como é que eu continuo fazendo isso, né? Total. Então a gente está constantemente pensando nisso. Em, cara, qual que vai ser o drink da semana para os membros? Qual que é o prato que a gente vai dar? Qual que vai ser a experiência diferente que a gente vai criar esse mês? E a gente vai criando esses impactos para constantemente... Então, é constantemente pensar nisso. Em como que eu vou tirar esse wow do cliente. E é justamente foco nisso. Fora isso, tem treinamento demais. Então, todo mundo da equipe ali provou todo o cardápio, todos os drinks. Todo mundo... Cada um dos drinks, pratos e tudo que acontece lá tem um storytelling. Cada objeto, a arquitetura do Sweet Secrets eu não comprei nada, eu mandei fazer tudo. Então, cada um dos objetos ali tem uma história por trás. Todo mundo é treinado para fazer isso. Assim, eu sou um clube. Então, o atendimento dos clientes ali é super especial. Você chega lá, a pessoa da recepção já te chama pelo seu nome, já sabe onde você gosta de sentar, o que você gosta de beber. Cara, todo mundo vai te cumprimentar. Então, imagina você leva um cliente ali, num clube, Total. e é tratado dessa maneira. O próprio cliente, o jeito que ele te observa, caraca, Quem mano. que é esse cara? Quem que é esse cara? Esse Então, cara que manda aqui. A gente pensa muito nisso. Essa exclusividade que você coloca no... Escassez, exclusividade. Putz, legal. E é isso que reverbera o boca a boca, né? Por ser um negócio tão limitado em marketing, o boca a boca ele é essencial. Então, eu preciso ter uma experiência formidável. Pra quê? Você só vai contar pra alguém se for fora da caixa. Você teve uma noite legal, você não vai sentar numa outra mesa no dia seguinte com seus amigos e falar, cara, fui num bar legal. Não, você fala, cara, você não sabe. É isso. Pô, E é o que acontece. É o que acontece. Então, assim, várias rodas que eu entro, cara, galera, eu não preciso mais, hoje, infelizmente, não preciso mais vender o Sweet Secrets. Porque eu tô numa roda, alguém foi, não, Davi, o Sweet Secrets, nossa, você não sabe, é assim, assim, assim. Então, isso é você focar nessa experiência do cliente, além da expectativa, o boca a boca é natural. Boa. Muito bom. Davizeira, agora indo um pouquinho pro Google, cara. Você hoje está numa jornada, você hoje está numa posição de liderança, você não tem ninguém acima de você no Brasil, certo? Isso, eu sou head de Google Workspace da América Latina, né? Então, por ser head da América Latina, desse produto específico, eu reporto para uma diretora global. Então, essa diretora global ela tem um líder em cada uma das regiões e eu sou líder da América Latina. O Brasil, ele tem pessoas que são, por exemplo, tem o presidente do Google Ads, tem o presidente do Google Cloud. Assim, ele é a figura aqui. Se eu precisar... O Fábio Coelho que teve na resenha é presidente do quê? Google Ads. Do Google Ads. Que é a maior linha de receita do Google. Então, ele é se você pesquisar presidente do Google Brasil, é o Fábio. É o Fábio, tá. E aí tem o Eduardo, que é o presidente do Google Cloud, que hoje a gente é dividido aqui no Brasil em 2 empresas, tem 2 escritórios. E hoje eu comecei minha carreira no Google Ads e eu migrei para o Google Cloud, que é o Google Workspace, é um dos produtos dentro da
da holding Google Cloud ali. E aí, dentro desse produto específico, eu reporto para fora por cuidar desse time na América Latina. Mas, por exemplo, se der algum problema jurídico aqui, é o presidente do Google Cloud Brasil que vai responder, né? Não vai ser a minha diretora global, nem eu. Legal, bacana, cara. Falando um pouquinho de escalada corporativa, você começou no Google em que posição e quantas posições você passou até chegar nessa posição que você se reporta para um diretor global? Cara, eu comecei como novos negócios de pequenas e médias empresas. Então, entrei super júnior, cara, tinha mais ou menos 2 anos de experiência fora do Google, então quase 90% aí da minha carreira é no Google. Então eu comecei realmente lá embaixo, é o cargo de entrada, é o level de entrada do Google, só que em pouco tempo eu bato o recorde do Brasil, né, no meu... São trimestral lá, no meu 3º trimestre eu bato o recorde de performance do Brasil, e aí eu começo a assumir não só pequenas e médias empresas, mas eu começo a fazer novos negócios de grandes empresas também, então eu assumo um portfólio maior de clientes. Aí eu bato o recorde da América Latina de performance, aí eu assumo o portfólio de clientes da América Latina. Aí eu continuo essa performance, depois de 1 ano e meio eu assumo Portugal, depois de 2 anos eu sou top performer global. Eu faço uma performance, a melhor performance do mundo. E, cara, você ser a melhor performance do mundo vendendo real contra o cara que vende dólar, que vende no Japão ali, é muito diferente. Muito difícil. Então, assim, foi um destaque super legal. E aí, com essa performance, depois de mais ou menos uns 3, 6 meses, eu viro líder global da área. Então, pequenas e médias e grandes, Brasil para América Latina com mais Portugal, e aí eu viro líder global. Isso no Ads? Isso no Ads. Só que quanto tempo foi isso aí? 2 anos e meio. 2 anos e meio para 3 ali, essa performance. E aí eu sou convidado para ser o líder global da área. O líder global não é o gestor global. O líder global, ele é um facilitador, ele não é gestor. As pessoas não respondiam para mim, mas eu viajei o mundo inteiro. Essa, para mim, provavelmente foi a minha melhor oportunidade dentro do Google. Eu viajei o mundo inteiro. Eu morei Japão, Singapura, Filipinas, Austrália, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos e Nova York. Eu morei nesses países como um líder da área de novos negócios. Para quê? Como eu tinha uma performance extraordinária, a ideia era ajudar o time de outras regiões a replicar isso. Era simplesmente o que eu fazia. Eu facilitava a vida de cada um desses para multiplicar a linha de receita. Que é mais ou menos o que eu falei para vocês do Sweet Secrets. Onde está a nova linha de receita? A minha visão como venda sempre foi essa. Cara, você está trabalhando 10 horas por dia fazendo 120% ali, você não vai trabalhar 12 e fazer 140. O adicional marginal ali é muito difícil. Então, como você dá um step back, otimiza o seu tempo para ter tempo extra para olhar para novas linhas de receita. Então, eu não fui o top performer porque eu trabalhava mais duro ou vendia mais. Eu fui o top performer porque eu achava novas fontes de lead que ninguém estava olhando. E aí, achando essa nova fonte de lead, a fonte de lead é minha, é totalmente um blue ocean dentro do Google. E aí, eu saía de 100 para 250. Não saía de 100 para 130, 140. Sim. E foi que foi multiplicando a minha performance e foi o que eu fui ajudar o time global. E aí você ficou quanto tempo viajando no mundo? 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio? 1 ano e meio, mais ou menos. Eu ia e voltava, né? O maior tempo que eu passei foi na Ásia, que foi mais ou menos 8 meses direto. Aí mais ou menos 2 meses e meio nos Estados Unidos, uns 3, 4 meses Europa. E foi meio espalhado isso. E um pouco América Latina nos países aqui também. Então fiquei mais ou menos 1 ano e meio. Então isso completa 5 anos. Aí quando eu volto ao Brasil, eu assumo como Head Latam do Google Maps. O Google Maps ele vende API, né? O Google Maps, por mais que todo mundo conhece o mapa lá como usuário, ele tem um produto por trás, as APIs do Google Maps são B2B. Então quando você chama um Uber ali, você está chamando provavelmente umas 12 APIs. Desde quando você começa a escrever ali, ele completa, chama autocomplete. Quando você bota um endereço, ele te bota um ponto no mapa, chama geolocation, né? Ele consegue sair de um texto para um ponto no mapa. Aí quando ele te fala, cara, qual que é o carro mais próximo de você? Cara, pensa assim, você tá aqui, ele faz uma matriz redonda de 1 quilômetro, os carros mais próximos, ele faz uma distância com trânsito em tempo real para ver, cara, esse é o que vai chegar mais perto de você. Esses são um dos mais caros. Então, assim, pensa que se você está chamando Uber, está chamando vários chamados para o Google. iFood, Rappi, Uber. Caraca, que surreal. Nem tinha ideia. Não tinha ideia. Muito tem louco. um produto ali super legal. Só que você tem que entender, cara, quase todo mundo é cliente do Google. Quando você pega alguém que você vai buscar a agência de um banco num site, através tem um Google Mapa lá. Caraca. Só que eles são baratos. Então, meu desafio nesse time era praticamente inovação. Era chegar com um CMO, CTO desses bancos e falar, cara, olha como você usa hoje, olha como estão usando lá fora. Olha as oportunidades que você podia estar usando a API do Google Maps para risco, para CX. Então tem várias opções. Os caras colocaram o que você sabe fazer de melhor, cria a linha de receita no Maps, Exatamente. Cara. Acha coisa pra gente colocar. E foi isso. E aí você chega aqui e fica como head do Google Maps por quanto tempo?
Quase 5 anos, não, 4 anos e pouco. Aí vamos para 10 anos já. Vamos para 10 anos já. Tá. E aí, há um pouco mais de 3 anos, eu mudei para o Google Workspace. Porra, que puta produto legal, mas totalmente do desafio. Então foram desafios muito diferentes. O Google Workspace é um produto que ele é mais, não é tanto inovação, ele é mais competição, né? São produtos que têm parecidos no mercado, cada um com suas soluções diferentes e vantagens. Então você vai normalmente numa venda, você vai tentar mostrar que você é melhor por algum motivo. E meu time é muito mais focado em crescer a base, né? Ele fala, cara, você está usando isso, você devia estar usando mais. Quando você está no Google Maps, você está num mercado que é um produto único, né, cara? É quase que um monopólio. Quando Quase. você vai para cloud, você tem várias outras clouds que concorrem. O jeito de vender é totalmente diferente. Totalmente diferente. Outra coisa. Não é tanto inovação. Inovação é sempre importante, eu foco muito em inovação em tudo, mas ali a inovação não é o papel principal. Tem outras estratégias tão importantes quanto. E aí, assim, acho que o que trouxe muito sexy ali para o produto hoje, que está super legal de novo vender esse produto, foi o Gemini. Que tem o Gemini for Workspace, que é a solução de AI do Google, que é conectada, né, dentro do Workspace, e ela já está em quase todo mundo que compra naturalmente, a maioria dos casos já tem. Então, para mim, hoje, ter essas conversas falando sobre AI na venda é muito legal. Legal. E qual que é o próximo passo dentro da sua carreira, do seu plano de carreira no Google? Eu sei que não existe, que você não sabe, eu tô falando agora do Davi. Não sei se você pode responder ou não, mas o que você quer agora dentro do Google? Cara, assim, hoje eu sou gestor de um time, né? A minha visão como next step é ser gestor de gestores, né? Eu quero não... Assim, tem que crescer muito o time ainda para acontecer isso, né? A gente tem um mínimo de pessoas no Google para ter um gestor em cima, assim, tá crescendo, meu time cresce constantemente, mas ainda não chegou nesse número de pessoas para poder ter gestores. Então, onde eu vou ter embaixo de mim poucas pessoas e todos os gestores cuidando de times. Hoje eu cuido diretamente de um time comercial. E quem sabe um dia você presida da porra toda. Porra, não sei se eu quero essa experiência, essa responsa aí, não. Eu acho que como empreendedor, como outras coisas, acho que crescer essa responsa, ele limita muito eu conseguir fazer outras coisas. Tem razão. Boa. E, man, além de tudo isso, né, você também é mentor na Raqueto, que investe em startup, você é investidor anjo, você é um cara 360. Quando você fala ainda mais dentro do Google, que você querendo ou não tá na crista da onda, analisando inovação e tudo mais, com o Switch também tendo bastante coisa acontecendo, interagindo com o networking cada vez melhor, investindo em startup, fazendo essa parte de mentoria, como você enxerga o empreendedorismo em 5 anos e principalmente com esse tempero da IA, que é uma onda avassaladora e que, cara, tá colocando em risco inúmeros empregos e inclusive negócios. Dá um overview pra gente da tua visão. Boa. Minha visão é que IA deixou de ser uma novidade e virou uma necessidade, né? Eu acho que hoje quem não tá olhando para o mundo de IA para melhorar a sua empresa ou melhorar a sua performance vai ficar para trás muito rápido. Assim, vou ser bem sincero, olhar daqui a 5 anos é impossível de IA. Ela evolui tanto todo dia, né? Não é assim, você vê curvas de evolução de produtos que foram lançados. É surreal. É surreal. É surreal. É quase... É exponencial total. Muito. Então é muito difícil você olhar de 6 meses, quem diria 5 anos ali para evolução. Se você olhar, cara, ano passado, quando a gente falava de IA, então coisa de menos de 6 meses, a gente falava de um chat, uma interação por chat. Hoje, você faz 6 meses depois, você tem um agente trabalhando para você, criando o site, criando um aplicativo com um prompt. Então é muito difícil você falar, cara, como é que a gente vai estar daqui a 5 anos? Porque está evoluindo, felizmente, muito rápido. Ele é um desafio ali, né? Hoje, a minha visão é muito para quem está começando, é focar em produtividade, é usar AI para falar, cara, como eu consigo melhorar minha produtividade? Total. Olhar a sua rotina ali, o que toma meu tempo e eu não deveria estar fazendo? A AI vai fazer para você. Cara, um exemplo básico, eu tinha que criar um job description ontem para o Sweet Secrets. Cara, naturalmente, quando você vai criar um job description, você vai demorar meia hora, 40 minutos. Cara, com AI foram 5, 10 minutos. Pronto, salvei 25 minutos. E ficou muito bom. Ficou muito bom. Até melhor do que provavelmente eu faria. Só que é isso, salvei 25 minutos. Por dia, faz isso 4, 5 vezes. Sim. Tá salvando, cara, algumas horas do seu dia, todo dia, que dá esse tempo livre. Se todos os funcionários de todas as empresas tiverem isso em mente e tiverem 2 horas extras ali por conta de otimização de tempo, esse cara vai fazer outras coisas. Sim. Então, um pouco da minha visão eu não acho que AI vai substituir tanto assim. Eu acho que quem sabe usar o AI vai substituir quem não sabe. Total. Eu acho que tiveram muitos ciclos na história de tecnologia assustar a perda de empregos e o mercado sempre se adaptou
para surgirem novos Exato. empregos. O mercado se rebalanceia. Né? Exatamente. Então, assusta um pouco para quem não está lá dentro, quem não está estudando. Eu acho importante hoje todo mundo tentar se comunicar com o AI diariamente. Seja para bater um papo, seja para perguntar alguma coisa. Hoje, meus pais assim, batem papo com o AI. Tipo, bate papo, pergunta. Assim, minha mãe é empreendedora raiz ali, ela tem loja de roupa feminina. E minha mãe perguntava para mim, cara, o que você acha que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Eu falei, cara, faz o seguinte, eu criei um prompt ali, inicial, conversa com esse AI e vai fazendo as perguntas. Cara, minha mãe começou a postar na rede social de acordo com o que ela faz. A rede social da loja era super básica. Hoje minha mãe aparece, mostra e fala o que o AI tá falando para ela. Então, alguém desse tipo tá se revolucionando, todo mundo pode fazer isso. Total. Cara, acho do caralho, AI, mas eu vejo um lado perigoso, até engraçado que eu vou falar, mas eu tava lendo que a turma do bebê reborn, que é um absurdo, tá criando apego emocional por AIs, né? Tava vendo uma matéria ontem grande sobre isso. Então, tem gente criando apego emocional pelo AI. Tem gente que prefere falar com a AI do que fazer terapia. Então, Mó galera, eu tava vendo isso aí, meu. É perigoso. Mó galera. Isso é perigoso. É perigoso, cara. Eu tenho bastante reticência quanto a isso. A AI bem usada é boa, mas pra onde vamos parar, né? Porque a gente vive numa era que, porra, cabeça da turma tá pirada, doença mental tá acontecendo direto, ansiedade, depressão, não sei o quê. Cara, sabe? Então, é óbvio que a AI vem pra ajudar pra caramba, mas, porra, tem essas, né? Tem uns riscos muito fortes e iminentes, assim. Acho que um outro deles é fake news. Fake news. Você consegue botar quem você quiser, com quem você quiser, com a criação de imagem e assim, qualquer cada pessoa. vez mais perfeito. Antes precisava ser um designer muito bom para criar uma arte e você acreditar. Hoje é alguém com uma prompt faz. Então, questão de fake news, questão dessa... Quanto mais... É isso, minha mãe antes interagia comigo, hoje ela interage com o AI. Então, ela tá falando menos com pessoas. E, naturalmente, isso começa a acontecer, né? Assim, eu acho que como qualquer revolução tem seus riscos, eu acho que daí não depende da gente aqui conseguir controlar isso. Eu acho que tem que ter órgãos controladores que vão conseguir, aos poucos, limitar esse tipo de coisa. É isso. Davizeira, se você tivesse que resumir uma frase, o maior aprendizado que o Google e a Sweet Secrets te deram, qual seria? Não precisa ser uma frase, mas fala aí, um grande aprendizado que o Google trouxe para sua vida, um grande aprendizado que o Sweet Secrets trouxe para sua vida. Boa. Assim, é o que eu falei, eu acho que eu tive um approach muito parecido com os dois e eu resumo em poucas etapas isso, né? Eu começo sempre com um trabalho duro, suor ali, depois otimização de tempo, né? Então você trabalhar duro para chegar, depois otimizar tempo para continuar lá com menos tempo e depois a inovação. Então eu falei esses três que eu falei, trabalhei duro, consegui. Otimizei meu tempo para ter tempo extra, com tempo extra eu foquei em inovação e achei novas linhas de receita. Essa é a forma que eu fiz lá em Ads, em Maps, em Workspace e no Sweet Secrets. Então, beleza, no Google deve ser fácil fazer. Cara, repliquei no Sweet Secrets e quando eu falei em inovação, essa adaptabilidade é extremamente importante, né? Eu criei o Sweet Secrets com uma linha de receita que era A e B. Se eu não fosse inovador, mas disposto a me adaptar, né? Em como me adaptar e forçar a falar, cara, não, o Gabi tem que comer 2 pratos principais e 10 drinks, eu estaria fadado ou a um limite super limitado. Super limitado. Então, acho que são esses principais pontos. Boa, cara. E curiosidade, você pensa em ter outras unidades do Sweet Secrets, São Paulo, fora de São Paulo? Já passou pela sua cabeça isso, não? Passa muito, tem propostas de pessoas para abrir em outros lugares, em lugares incríveis, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, mas eu vejo, num longo prazo, acho que isso vai acontecer, não acho que é o curto médio como nova linha de receita. A gente está com uma visão do Sweet Secrets como clube ser algo maior, onde o espaço físico é só uma das propostas. Eu acho que hoje, quando eu falar, não, você vai ser membro do Sweet Secrets, a visão da pessoa é falar, cara, beleza, eu vou ter acesso aqui aos eventos, Sweet Secrets são vários, tudo que eu fomento ali de experiência, mas hoje a visão dele se limita a isso. A visão agora é o Sweet Secrets, assim como o alimento e bebida é 20% da minha receita, é o espaço físico ser 20% e ter tanta coisa ali no projeto clube que esse espaço físico não vai ser tão importante, ou seja, a expansão para novos espaços ela vira secundária. Legal. Porque a Soho House, não sei como começou, mas hoje é mais ou menos um conceito de espaços físicos em vários lugares, né, com experiências. O Soho House foi para esse caminho de expansão de espaço físico, né? É que eu sei nesse caso, assim, cara, Google, o capex de um espaço físico é um absurdo. Assim, empreender no Brasil é muito difícil, empreender com espaço físico é mais ainda. Então, tendo essa visão, vendo os desafios que eu passo hoje,
ir para um mundo mais, não é nem digital, mas um mundo onde que não depende de um investimento capex físico ali, eu acho que é o movimento ideal, que eu consigo gerar muito mais valor para os membros. Quanto mais no assets você for, melhor você consegue deixar a última linha, né, do negócio. Exatamente, a margem ali aumenta. Boa. E man, ainda em IA, eu vejo o seguinte, pô, tem acontecido uma transformação surreal, são como a gente estava falando, não dá nem para falar de 5 anos, a cada 3 meses é igual o Google, a cada trimestre o negócio muda de patamar. Mas uma coisa que eu tenho de percepção é que, aí pode ser uma percepção minha e eu queria a tua opinião, é que o mundo empreendedor, tirando a bolha da galera que está sempre acompanhando as tendências e tudo mais, mas o mundo empreendedor raiz mesmo, a nível Brasil, está ainda muito atrasado. Principalmente quando você compara com São Francisco lá, que a galera respira AI e está falando agora de AI first, não é os conceitos de startupeiros. E você vê um país, por exemplo, como os Estados Unidos, eliminando regulação. Inovem. Aí você já pega uma Europa que nem tem projeto de IA e já está nascendo natimorto, porque os caras já estão criando regulação para, porra, se quiser inovar, vamos trocar ideia, e que se essas pessoas não saírem dali e forem talvez para os Estados Unidos inovar, vai nascer, de fato, já fadado ao fracasso. E você pega um Brasil, que até hoje nós temos frentistas impostos por causa de lobby. Né? E se você parar para analisar, tudo isso aí é contraproducente. Por isso que a gente tem uma produtividade muito ruim comparado ao americano. Eu fico muitas vezes me questionando, porra, essa onda vai ser tão surreal que hoje nós já estamos muito atrasados perante a produtividade americana. Será que se o Brasil em termos políticos e tudo mais, não entender o tamanho dessa onda, isso pode ser que a gente fique muito mais atrasado a ponto de a gente cair na sarjeta global. Qual é a tua percepção, assim, do ponto de vista estratégico da coisa? Primeiro, Estados Unidos e Europa. Eu acho que nenhum dos extremos é o certo quando a gente fala em qualquer estratégia. Né? Um extremo totalmente aberto, que gera que são os riscos que o Gabi até falou. Ou um extremamente fechado que se limita à inovação. Então, acho que tem que ter um meio termo ali. Essa é a minha visão de controle, visão da via aqui. E a questão Brasil. Cara, eu acho que historicamente o Brasil sempre foi assim. Né? Ele é um follower, ele não é um líder. E eu acho que nesse caso vai ser muito parecido. Né? A gente vai entendendo o que está acontecendo lá, vendo que dando certo e vai follow. Não acho que a gente vai ficar tão para trás assim de ficar na sarjeta. A gente só vai ser Brasil de sempre. Vai estar um passo atrás. O Brasil poucas vezes foi o líder ali de inovação e ele entende o que está acontecendo lá, vê o que dá certo, replica e vem funcionado. O mercado brasileiro não é um mercado ruim de inovação, de startup. Nada, é bom, inclusive. Então é justamente pessoal por isso... criativo pra caramba. Então acho que o mercado de startup ele tá bem focado em AI já. Eu vejo muitas startups focando em AI first. Não sei, mas é o que você falou. Aquele empreendedor que não surgiu nessa era, ele não tá se adaptando tão rápido quanto ele deveria. Eu acho que essa seria uma dica até. Falar, cara, estuda muito. Se eu pudesse estudar uma coisa, falar, cara, se tem uma coisa que tem que estudar, é AI, como a AI pode impactar. Estuda esse mercado que está mais para frente, Estados Unidos, o que eles caras estão fazendo, o que está surgindo de inovação, e muda o seu negócio. Muda completamente. Mas assim, se você souber usar, vai te botar na frente dos seus competidores e ponto. Não tenha dúvida disso. Boa. Pessoal, eu queria agradecer muito a Content Club, esse lugar foda, esse estúdio sinistro que recebe a gente. A gente gosta muito de produzir o Resenha Cast aqui. Acompanhem aqui, ó, as nossas redes sociais da Resenha Company. Davizeira, obrigado, meu irmão. Valeu. Obrigado pra caralho. Aula, muito bom falar contigo sempre. Muito bom. Esse episódio ficou incrível. Tamo junto. Tamo junto sempre. Tamo junto. Aí, vamos o time aqui, vamos o time. Valeu, galera. Valeu.